Pode Espanha é um podcast que aborda a cultura espanhola desde o ponto de vista de duas imigrantes do Brasil que moram aqui em Madrid, na Espanha. O nosso objetivo é levar fatos curiosos, interessantes e engraçados a partir da nossa vivência em outra cultura às pessoas, a você que tem interesse em saber mais como é a vida aqui na Espanha. E antes de finalizar cada episódio, a gente vai trazer uma dica para quem está aprendendo espanhol. Pode ser uma dica relacionada à gramática, vocabulário. Vamos trazer também uma polêmica relacionada à cultura espanhola e uma palavra que não tem uma tradução direta ao outro idioma. Oi, gente, eu sou a Cris Passino. Eu sou a Lê Urano. E este podcast é o Pode Espanha. Pode ou não pode, Cris? Olha, pode sim, pode tudo. Só não pode assunto baixo astral, né? Não, baixo astral nada. Aqui não tem espaço para baixo astral. Bom, nós estamos no episódio 12 e o tema de hoje é dieta mediterrânea. E a nossa convidada é a nutricionista Ju Watanabe. Oi, Ju, obrigada pela sua presença e por ter aceitado o convite. Olá, tudo bem? Oi, Ju. E no final da nossa conversa, a gente tem 3 quadros fixos. A Lê trouxe uma polêmica bem polêmica. Olha, a gripe espanhola não teve origem na Espanha? Como é isso, né? Não teve. E a Cris trouxe uma dica do dia, né, Cris? Qual que vai ser a sua dica pra gente? Pois é, o verbo aportar em castelhano e em português. E o seu intraduzível? O intraduzível vai ser a expressão me explico? Como se diz isso em português? Me explico? Deixa aqui a pergunta no ar para vocês irem pensando, né? Sim. Tá certo. Pois então, Ju, bem-vinda mais uma vez. Conta um pouquinho para a gente sobre a sua formação e o seu trabalho. Olá, tudo bem? Primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Como eu falei, eu sou fã de vocês, sou fã do podcast. E eu vou contar um pouquinho, então, sobre a minha trajetória. Eu até estava pensando, eu me formei em 2007, já faz 14 anos que eu me formei. Eu me formei em nutrição na USP, em São Paulo. Aí eu saí da nutrição da faculdade e fui fazer cardiologia na área hospitalar. Fui estudar toda a parte de cardiologia, e saindo da cardiologia eu fui fazer consultório. E aí no consultório eu atendo os pacientes, né? E aí no dia a dia a gente faz aquele plano alimentar super bonitinho. Eu chegava em casa e o paciente falava, poxa vida, mas essas receitas saudáveis são difíceis de fazer, ou não fica gostoso, né? São caras. Aí eu fui fazer gastronomia, para tentar justamente, né, levar essa teoria para a prática. Então, como comer saudável, como comer com baixo custo, né, para realmente ter uma maior adesão do paciente ao tratamento nutricional. Aí eu vou fazer a parte de gastronomia que eu amo, que é a paixão da minha vida, que acho que une o meu hobby de sempre gostar de cozinhar desde pequena, com a parte profissional. Né? Então, aí fui unindo esses dois lados. E aí, em 2019, surgiu uma nova área da medicina, que chama Medicina do Estilo de Vida, que é uma nova abordagem que aborda não só o paciente doente em si, mas principalmente na prevenção dessas doenças, tratando principalmente a mudança do estilo de vida desse paciente, que inclui a alimentação, atividade física, o sono, que a dieta mediterrânea está muito relacionada a isso, que ela por si só já aborda esses pilares de uma maneira natural, né? E aí a medicina culinária acaba sendo um dos pilares da alimentação saudável, que é onde hoje acaba atuando bastante, que na verdade é justamente incentivar as pessoas a cozinharem mais em casa. Essa comida, o real fooding, né, que é a comida de verdade, a comida real, né, que acaba juntando um pouco isso. E aí, por motivos pessoais, justamente hoje faz 10 meses que eu vim para Madrid, por conta de trabalho do marido. Você veio em plena pandemia? Cris, eu vim no auge, foi no auge assim, teve a aprovação do Ricardo, né, que meu marido, vamos para a Espanha. Tudo fechado, consulado fechado, para tirar o passaporte do meu filho, né, que tem 4 anos, tudo fechado, a Polícia Federal. Tá, vamos tentar. No fim foi dando tudo tão certo, então é para a gente ir. Então a gente veio, chegou no dia 1º de setembro, no auge, acho que da segunda onda aqui da Espanha, né, mas graças a Deus deu tudo certo, aí hoje faz 10 meses. E aí, chegando aqui, a parte de homologação de diploma dos profissionais de saúde é meio demorado, né? Tem que dar entrada em toda a papelada, tudo, então eu não consigo atuar como nutricionista aqui. E aí eu falei, então eu vou fazer o master, que foi um sonho meu que ficou meio em stand-by lá no Brasil por conta de maternidade e tudo. Aí agora eu estou estudando o master de nutrição,
para a entrada na homologação, vamos ver se tudo der certo nesse meio tempo. Eu termino meu master e aí sai a homologação. Vamos ver se dá certo. Maravilha, vamos aqui torcer para dar certo, porque, claro, falta essa homologação só para você atuar aqui, mas você é uma profissional já há muito tempo, né? É verdade. Isso que às vezes deixa a gente com o coração um pouco apertado, porque vindo para cá a gente vem pensando muito mais na qualidade de vida, com certeza, mas a nossa vida profissional eu meio que zerei de novo. Eu zerei de novo porque, assim, 2 anos atrás eu zerei de novo para ir para o Rio, que eu morava em São Paulo, fui para o Rio, aí do Rio eu vim para cá. Então, mas assim, são barreiras que só faz a gente, né, amadurecer, aprender e aí, né, ter mais força para seguir em frente. Ô, Ju, e para entrar no nosso tema, existe um bordão muito clássico que é o somos o que comemos. Isso é verdade? Ou é um clichê que já está fora de moda? Não, é super verdade. Porque exatamente, não só o que comemos, mas o que fazemos, né? Então, de novo, né, remete ao nosso estilo de vida. Então, o que comemos, a qualidade da nossa alimentação diária conta muito, né? Isso reflete principalmente nessas doenças cardiovasculares que hoje estão super em alta, né? Que acaba atingindo até as crianças, que antes era só doença do adulto. Hoje a gente já vê criança obesa, criança com diabetes do tipo 2, que antes era só daquele meu vovô que era gordinho, que tinha diabetes, hoje em dia as crianças já estão desenvolvendo. E o estilo de vida, que querendo ou não, o sedentarismo está maior, por conta de pandemia, a gente meio que obrigatoriamente reduziu o nível de atividade física. Isso reflete de novo também nas crianças. Imagina, até que na Espanha as crianças têm extraescolares até 5, 6 horas da tarde. Né? E agora eles estão com jornada reduzida até as 2. Então, o gasto de energia deles diminuiu muito, né? E outra coisa que refletiu também por conta de pandemia foi o sono, né? A qualidade do sono, nosso nível de estresse, como a gente vai manejar e lidar com esse estresse hoje, que também acaba refletindo muito na nossa saúde mental, que também faz parte da nossa saúde, não é a nossa saúde só física, né? Tá com o corpo bonito, tá saudável, mas tem a nossa saúde mental que hoje em dia está refletindo muito, né, na saúde das pessoas. Então, acho que é todo o que comemos, o que somos, o que fazemos, acho que aumenta um pouquinho mais, né, esse clichê. Tá certo, não, e falando, pegando o gancho do que você falou, né, é um estilo de vida. A gente queria falar um pouquinho da dieta mediterrânea. A gente sabe que é patrimônio cultural imaterial por la UNESCO, né? Então, conta pra gente um pouquinho em que consiste a dieta mediterrânea. Ah, muito legal, Cris. A gente, quando estuda, né, dieta mediterrânea, a gente pensa só na dieta, né, no padrão alimentar, que consome bastante o azeite de oliva. Na verdade, os 3 alimentos base da dieta mediterrânea desde a antiguidade, né, é o azeite de oliva, é o pão e é o vinho, né, que aí hoje a gente vê que está bem enraizado mesmo nessa cultura alimentar, principalmente aqui na Espanha, mas também inclui outros alimentos, como muitas frutas, muitas verduras, as leguminosas, né, que são os feijões, a lentilha, o grão de bico, também os frutos secos, que são as castanhas, que aqui se consome muito, 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 muito mais do que no Brasil. A bebida, sendo a água, não o suco, esses industrializados, que também está mudando um pouco, mas teoricamente a bebida essencial era a água, o vinho com moderação durante as refeições, né? E principalmente as carnes, os pescados, né? Os peixes, as carnes mais brancas, e diminuir um pouco as carnes vermelhas, diminuir um pouco os processados, né? Diminuir também esses produtos industrializados, que a gente chama de hoje de ultraprocessados. Né? Então, pensando assim, tudo do que é mais natural, melhor. Né? Então, esse pensando no padrão alimentar da dieta mediterrânea. Aí, quando a gente pensa que ele foi intitulado pela Unesco, é porque ele significa muito mais do que um ato de comer, né, do padrão alimentar mediterrâneo. Ele engloba um estilo de vida, então inclui a própria siesta, que é o descanso, né, principalmente depois do almoço, um sono de qualidade, as práticas de atividade física, principalmente ao ar livre. Isso se nota muito aqui, né, na Espanha, o pessoal sai para correr na rua, brinca no parque, tem quadra de basquete, quadra de futebol na rua. E também, que eu acho que é super importante, é o convívio, que é essa conexão social, né? A questão da família, do convívio entre os amigos, entre os familiares. Você vê no parque, está sempre um grupinho, seja de jovens, seja de vovozinhas,
né, de vovós com os netos, ou das famílias que encontram os outros amigos e vai juntando. Hoje não vê tanto por conta de pandemia, de novo, mas isso é muito forte aqui, né, esse convívio social, as conexões, que também está muito linkado com a felicidade, querendo ou não, a nossa saúde mental de novo, né? Então, acho que é tudo isso que acaba caracterizando a dieta mediterrânea, que é mais do que um padrão, né, um estilo de vida. Entendi uma pergunta. Você falou pão, azeite e linho. Eu tinha certeza que você ia trazer o tomate. Ah, olha só que engraçado, que na verdade, até eu falei para ler, no meu master, eu acabei de estudar uma disciplina inteira sobre a dieta mediterrânea. E aí, sabe que o tomate veio da América, né, na segunda onda, né, da colonização, vamos pensar assim, né, da América. E aí, antes, que é uma fruta, né, uma fruta, e é muito bonita. Então, quando ela chegou aqui na Espanha, ou que seja na Europa, ela era mais ornamental, para Exato. enfeitar. E aí, depois que eles viram que o sabor, né, diferenciado, que se podia comer, né, que não era venenoso e tal, e aí que realmente foi introduzido o tomate em si, né, na culinária mediterrânea, mas acaba não sendo um dos três principais, mas hoje em dia o consumo de tomate é super forte, principalmente aqui na Itália, né, o consumo é bem elevado do tomate. Sim, só um parênteses aí, na época, quando o tomate foi trazido, ele era tido também como uma coisa, uma fruta, né, venenosa. E aí Exato. eu tenho o caso de uma pessoa que comeu 20 tomates em praça pública e tentou se suicidar. E não deu certo. Ou deu certo, ele continuou vivo, né? Interessante. E tem dois fatores também aqui na Espanha que ajudam numa alimentação melhor, que é o hábito de levar marmita para o trabalho, né? Isso vai de qualquer cargo na empresa, todo mundo leva marmita, sendo que no Brasil a gente tem o vale-refeição e acaba indo comer nos restaurantes no entorno, né, do escritório. E também aqui tem muitas dessas quitandas, né? São as fruterias. Em cada esquina tem uma fruteria. É muito fácil de ter acesso, né, a frutas, legumes. E no Brasil é mais fácil, com R$ 1 você comprar um salgadinho de pacotinho, né, Ju? É verdade. Até existe a gente tem que desmistificar, na verdade, que comida saudável é mais caro. Né? Existe essa teoria, vamos pensar assim. Porque realmente os produtos ultraprocessados, né, esses industrializados, como você citou, Lê, eles são acessíveis, eles são baratos mesmo. Uhum. Né? Só que aí, ao mesmo tempo, quando a gente for pôr na ponta do lápis, se a gente pensar, principalmente, que é super forte aqui também, os alimentos de temporada, né? Então, as frutas da estação, os legumes, até tem os peixes da estação, que eu achei super interessante, isso muito curioso, que eles são bem baratos também, eles são acessíveis, né? Coisa que, quando não é de temporada, custa 3, 4 euros uma fruta, o quilo. Quando está na temporada, custa centavos, né? O quilo. Agora que está na época até muito curioso, que eu provei a paraguaia. A paraguaia é um tipo de pêssego, né? Que ele é bem fininho, assim. Gente, é uma Achatado. delícia! Aí já vem na mordida certinha. Isso, assim, logo que começou a época, estava bem caro. Hoje, né, o quilo custa 1 euro, né? Então, e vem assim, 1 quilo de fruta, né? Se eu ver um pacotinho, vem 100 gramas, 200 gramas. É claro que o salgadinho ele é mais palatável, porque a indústria usa de produtos que realçam realmente o sabor. E realmente é verdade. Né? Mas a fruta em si da época, ela é docinha, ela é gostosa, ela é muito mais nutritiva. Então, acho que se a gente colocar, né, na balança mesmo, não é que a comida saudável é mais cara, né? Mas é porque ela é a comida mais ultraprocessada, é mais fácil de comer. Então, Ah. existe esse viés, mas se for uma balança mesmo, a comida saudável é mais barata. E para, assim, fazer um resumo, como seria um café da manhã, almoço e jantar típicos dos espanhóis? Qual que é a base? Ah, legal. Aí eu vou contar um pouquinho do que eu vejo, um pouquinho, porque no dia a dia mesmo a gente acaba mantendo uma rotina mais ocidental que a gente trouxe do Brasil, oriental, vamos dizer assim, né? Que a gente come muita comida japonesa. Mas assim, o que eu vi e que eu notei, que eu gostei mesmo, o café da manhã típico, que a gente vê nessas cafeterias de rua, ou até quando no final de semana, né, eu tomo um café em família, que é super legal, super simples, que é o pão, a tostada, seja ela integral, ou seja ela o pão, a baguete, a própria baguete, né, que se consome muito aqui.
E o tomate ralado. O tomate que eles falou, simplesmente rala ele, né? E azeite e sal. Simples assim. Um café com leite, que seja. E a questão do suco, né? Que você falou, o sumito, que realmente é um shot, né? Pequenininho, que é a dose certa, né? Que já tem a vitamina C, tem as fibras da laranja. E o suco de laranja, ponto. Então, assim, é completo, é saudável, é gostoso, é cultural, né? Acho que esse café da manhã acho que caracteriza bem. Não sei se vocês têm algo mais a complementar, mas acho que isso seria um café da manhã mais típico, né? Tem gente que come tortilha de manhã, que também é uma coisa super prática. Às vezes a gente pensa, nossa, tortilha é tão difícil de fazer, né? Mas ela, no dia a dia, ela é prática, né? Basicamente ovo com a batata. Põe cebola, não põe cebola, deixa o ovo mais mole, não deixa, mas enfim, eu sei que já foi assunto de vocês. Aí pensando no almoço, que é a comida principalmente principal, né? Vamos pensar assim, aqui nos restaurantes são em 3 etapas, né? Que é o primeiro prato, o segundo prato e a sobremesa. O primeiro prato, eu vejo que eles são muito mais caracterizados por mais salada, ou que seja um caldo, ou que seja uma sopa, ou que seja um carboidrato. Até achava engraçado, nossa, tem lugar que paella é o primeiro prato. E a gente sempre associava o primeiro prato como se fosse uma entrada, né? Mas aí pode ser também uma paella, um fideuà, e aí o segundo prato sendo mais para proteína. Aí que seja uma carne vermelha, que seja um peixe, que sejam frutos do mar, né? Um polvo, ou o próprio... esses frutos do mar mais característicos daqui, que eu acho super diferente também. Mexilhões. Isso, tem uns moluscos diferentes, né? Caracóis, até esses outros, nossa, eu fui para Valência, caracol, né? É bem diferente. E aí a sobremesa, né? Depois vem a sobremesa. Então, na dieta mediterrânea mesmo, o ideal seria comer o postre como se fosse uma fruta, basicamente uma fruta. Aí, como a gente está em restaurante, aí sempre tem um docinho, tem a torta de queijo, né? Que é super tradicional aqui, né? O cheesecake. Isso. Aí tem uns bolos, bolo de cenoura, que também vejo que às vezes é muito tradicional, sorvetes. Acho que é mais isso, um almoço, né? E de jantar, acho que acaba sendo um pouco mais do almoço, um pouco mais leve, mais um caldo, né? Uma sopa, ou um prato único que seja uma lentilha com ramon, que é aí um guisado, né? Um cocido, um pouco mais simples, que não sendo tanto nas 3 etapas quanto do almoço. Não sei se vocês, né, conseguem complementar aí pela experiência de vocês. Entre essas refeições principais, eles também comem uma fruta, né? Antes do almoço. Nas merendas. A merenda. Isso. Geralmente é a fruta. Isso eu noto muito nos parques, que eu acho muito legal, porque geralmente, principalmente no Brasil, nos parques, no Parque do Ibirapuera, né, pensando na praia, que eu morava no Rio, era tudo salgadinho, Biscoito chips, Globo. biscoito Globo, batata frita. E aqui eu vejo eles comendo banana, mandarina, sabe o que seja um bocadilho, que é o pão com ramon, né, o pão com hummus, pão com guacamole, que teoricamente é mais saudável também, né? Simples, mas ao mesmo tempo é saudável, e água. Não tem suco, não tem bebida láctea, é água. É água que agora liberaram as fontes, né, os grifos. Então é água do grifo mesmo, da torneira, né, que tem aqui nos pontos dos parques. Então é mais ou menos isso. Sim, e falando sobre isso, sobre essa refeição, como se diz, essa merenda, né, entre refeições, o que me chama muita atenção aqui na Espanha é que o café da manhã não é tão cedo como em São Paulo ou no Rio, né? O café da manhã as pessoas tomam às 8, agora na época da pandemia talvez até um pouquinho mais tarde. Mas um paulistano toma café às 6h30, 7, para depois almoçar meio-dia, né? Aqui o almoço é às 2 da tarde. E essa história do tentempié, né? De você comer alguma coisinha lá para as 11, 10h30, 11. Você já reparou que as cafeterias estão cheias de gente, as pessoas estão tomando o redesayuno, no segundo café da manhã? Como você vê isso? Eu acho que é importante, até porque essa questão do comer de 3 em 3 horas, né, que também já foi muito falado, precisa comer de 3 em 3 horas, não precisa, mas eu acho que é muito individual, né? Tem pessoas que ficam horas e horas sem comer e ficam bem, mas tem pessoas que de 3 em 3 horas realmente precisa comer, que eu sou uma delas.
Então, até quando eu cheguei aqui, que realmente tomava café da manhã 6h30, 6:45, e meio-dia eu precisava comer. Só que aqui, por exemplo, o Henrique, meu filho, sai da escola às 2h, e eu almoço com ele, ele não come na escola. Então, eu almoço 2h15, 2h30. Então, eu não consigo realmente ficar sem comer nada. E até esse tentempié, que eu falei, nossa, que palavra diferente. Eu fui procurar no dicionário o que significava, porque quando ele entrou na escola, o Henrique, mandaram tentempié no recreio. Eu falei, o que é tentempié? Então, é esse lanchinho, né? Que eu acho que, principalmente para as crianças, é super importante, porque eles gastam muita energia, eles estudam muito tempo, né? E para a gente também, para os adultos, é importante até ter separado no trabalho, né? Quando a gente está trabalhando horas e horas e horas, para ter um descanso mental, para repor as energias, que seja uma fruta simples, um iogurte, coisa rápida, pequena, e volta para continuar até a hora do almoço, 2h, 2h30 da tarde. Aham. Mas olha que coisa interessante, o tente em pé é tente em E pé, ou é seja, para você se manter de pé. Não é interessante? Ah, Tente em muito. pé, tente em pé. eu só queria complementar que os meus sogros, eles insistiam muito para eu não jantar comida pesada, né? Comida de verdade, arroz, e mais uma mistura, porque eles falavam que fazia mal, que era para eu comer mais leve. E como eu já são mais de 30 anos jantando, chegando na minha casa, né, no Brasil, e já tendo a comida lá toda pronta, batia aquele prato de pedreiro mesmo, e eu pensava que eu nunca fosse me acostumar a fazer o que eles estavam me falando. Mas agora que é verão e está muito quente, eu realmente estou fazendo como eles sempre falaram. Eu acabo comendo uma salada de cenoura crua, pepino e um ovo cozido. E estou chegando perto do que eles comem. Minha sogra, por exemplo, costuma jantar um tomate e uma lata de atum, e o meu sogro diz que janta um potinho de iogurte. Que inveja. Olê, a gente tá que nem você, a gente come comida. É? Eu tento jantar suave, mas assim, quando eu janto, o que eu gosto de fazer não é jantar, na verdade, eu gosto de tomar aquela merenda da tarde, tipo umas 6 horas, e não comer mais nada depois, e dormir lá para as 11h30, meia-noite. Só que eu moro com espanhol, então as coisas aqui funcionam um pouquinho diferente. O hábito dele é comer entre 9h30, 9h, 9h30, é mais ou menos o horário da janta. Então a gente sempre come alguma coisa leve, mas não é um prato de comida, né? Que curioso, cada um tem um hábito diferente, né? Ju, eu queria conversar agora sobre o azeite de palma, né? As indústrias espanholas, elas são obrigadas a indicar na embalagem que o produto tem esse tipo de azeite, né? O azeite de palma. E no Brasil, a gente viu que não consta essa informação nos produtos. Você sabe por que que não consta? Ou por que que não se fala sobre, não sei, os riscos desse tipo de óleo? Ótimo. É que, na verdade, não sei se vocês lembram, há alguns anos, teve um boom da gordura trans, né, que era super prejudicial para a saúde do coração. Ela é muito Uhum. utilizada para a indústria. Então, por que que essa gordura trans era utilizada? Porque ela tem uma consistência boa, principalmente nesses produtos industrializados, aumenta a vida de prateleira, então aumenta a data de validade desse produto. Ela é palatável, então ela deixa o produto mais gostoso. E aí teve esse boom que realmente ela fazia mal à saúde. E o que aconteceu? A indústria começou a trazer o óleo de palma, que é um azeite, até que na Espanha se chamam de azeite tropical, né? Que vem, né, dos países tropicais. E aí ele foi meio que substituindo a gordura trans. E aí, só que aí no Brasil, o que acontece? Quando a gente usa o óleo de palma na produção, né, desses produtos industrializados, pode colocar simplesmente que é um óleo vegetal, que é verdade, ele é um óleo vegetal, mas só que ele não especifica qual óleo vegetal é. Que, por exemplo, o próprio azeite de oliva ou extra virgem é um óleo vegetal também. E as características são completamente diferentes. Eu acho que por conta de legislação que lá é um pouco diferente daqui, então simplesmente se eu usei o óleo de palma, eu posso colocar óleo vegetal, que não deixa de ser verdade, mas eu não especifico. E aí vem a qualidade nutricional desse óleo de palma.
né? Ele vem da palmeira, né? E aí, até para explicar um pouquinho, no Brasil, principalmente no Nordeste, a gente usa muito o azeite de dendê. Que, na verdade, nada mais é que o óleo que vem da palma, só que ele cru. Até por isso que ele tem uma coloração mais escura, um odor um pouco mais forte, porque ele é cru. Então, ele preserva muito as características nutricionais do azeite, o verdadeiro virgem, né? Vamos pensar assim. Só que aí, quando ele vai se transformando na produção para o óleo de palma refinado, aí ele vai perdendo todas essas características boas e se transforma em um óleo semissólido, que aí tem muito daquela gordura ruim que a gente chama de gordura saturada, que faz mal, né, para a nossa saúde cardiovascular do coração. Então, acho que tem esse viés aí que aqui fala e deixa muito claro que é o óleo de palma, mas no Brasil acaba não especificando, né, tanto isso. A maneira como está na embalagem, né, que contém óleo de palma, azeite de palma, dá a entender que não é uma coisa boa. E se no Brasil as embalagens contém óleo vegetal, pode dar a entender que é uma coisa boa, né? Sim, exatamente. Mas acho que às vezes também é meio que proposital, né? Até assim, uma curiosidade, por exemplo, o açúcar. Né? Açúcar, a gente pensa no açúcar refinado, mas se a gente vê a descrição dos ingredientes, o açúcar está muito mascarado. Porque entra açúcar, glicose, frutose, sacarose, açúcar invertido, entendeu? Maltodextrina, tudo isso é açúcar. Mas aí, para não colocar açúcar, ele vai mascarando para não falar que tem tanto açúcar em si. Mas acaba sendo o mesmo ingrediente de outras formas, né? Com outro nome, vamos pensar assim. E sabe que, falando nesse assunto, eu lembrei de uma coisa, que quando a gente vê a embalagem, a descrição dos produtos, dos ingredientes, né, do pacote, aqui na Espanha é lei, segundo a ordem que está, é o que mais contém, né? Então, você vê um achocolatado, tem mais açúcar, depois cacau, aí tem os ingredientes. No Brasil funciona assim também, Ju? No Brasil, a legislação de rótulo também é assim. Então, os primeiros ingredientes são em ordem decrescente de quantidade que se usa nesse produto. Então, realmente, maior quantidade é que aparece primeiro e vai diminuindo. Mas é muito, muito curioso, porque, por exemplo, antigamente, né? Pão de forma integral. Primeiro ingrediente, farinha de trigo simples. Ou farinha de trigo branca. Aí entra açúcar, gordura, aí depois farinha de trigo integral. Como o terceiro, ou quarto ou quinto ingrediente. Nossa. É. E aí, continuando nas embalagens, aqui agora tem uma classificação nos produtos que é como se, igual a classificação energética que vai de A até a letra E, e também é por cor, tanto que muitos chamam de semáforo nutricional, né? É o Nutri-Score. E até que ponto essa classificação é confiável? Porque eu já andei vendo o Instagram daquele, como se chama, Carlos Rios, e ele faz muitas comparações, dizendo, olha, esses produtos de café da manhã, essa classificação está dizendo que é boa, e esses produtos dizem que não são bons, mas visualmente você sabe qual é. O que você acha disso, Ju? Esse assunto está bem polêmico aqui na Espanha, até porque ele classifica, ele veio como uma ferramenta para ajudar os consumidores a uma escolha mais rápida, pensando o verdinho, né, que é o classificado como a letra A, e aí vai, né, o verde claro, o amarelo, até chegar no vermelho, que é a letra E. Então, quanto melhor, mais verde, então A, B, quanto pior, C, D, E, que vai chegar no vermelhinho. E aí, como que eles classificam isso? Então, quanto mais verdinho, mais a letra A, é porque tem mais proteínas, tem mais fibras, tem mais vitaminas, mais minerais, menos calorias, então é mais na letra A. Na letra E, acaba sendo aquele alimento que tem mais açúcar, mais gordura ruim, tem mais calorias, né? Então, fica na letra E. Mas aqui o que acontece? Justamente como você falou, dos cereais matinais, estão classificados como A, mas como assim, né? Um produto completamente ultraprocessado. Só que o que acontece? A indústria adiciona fibra, ele ganha pontos. Então, ao invés de açúcar, tem um edulcorante, que é por exemplo, é um adoçante, que ele é 0 calorias, ele ganha pontos. Né? Então, ele vai aumentando a pontuação, claro que porque ele tem menos açúcar, ele tem menos caloria porque ele usou um açúcar zero, um edulcorante, ele tem mais fibras porque a indústria aumentou fibra, então ele teoricamente está classificado como A.
Só que se a gente for pensar, por exemplo, no azeite de oliva, que é um produto que a gente chama de minimamente processado, que ele é um produto, né, super tradicional da dieta mediterrânea, só que ele é um produto extremamente alto em calorias e em gorduras. Apesar de ser uma gordura boa, ele é rico em gorduras, então ele é classificado muito pior do que o cereal matinal. Olha que engraçado. Meu Deus, que confusão! E agora? Tanto que assim, os espanhóis produtores mesmo, né, do azeite de oliva, da extra virgem, que é culturalmente, né, super forte aqui na Espanha, eles estão lutando aí para tentar ou mudar essa classificação ou tentar fazer uma exceção para esses produtos tradicionais da cultura mediterrânea. Entra também o jamón. Claro que o jamón é uma carne vermelha, ele é um processado, mas assim, é simplesmente uma carne de cerdo, né, perdão, do jamón, e aí ele é curado. Então, de novo, ele tem alta caloria, tem alta gordura, mas ele é um alimento super tradicional aqui da Espanha. Só que também ele é classificado lá embaixo. E um último parênteses, por exemplo, um suquinho. Zero açúcar, tem fibra, tem vitamina C, tem vitamina D, ele vai lá no A. Aí a fruta seca desidratada é super saudável, né? As tâmaras, o damasco, as uvas passas, acaba indo lá para baixo. Por quê? Porque como ele é desidratado, concentra o açúcar, que é o próprio açúcar intrínseco da fruta, que está na fruta. Mas como concentra e aumenta um pouco o valor calórico, ele vai lá para baixo também. Claro, então tudo é uma questão de equilíbrio, né, Ju? Na verdade, é como utilizar esses alimentos, né? Porque o azeite, ele está na classificação A, mas na verdade ele faz bem, mas quanto de azeite você vai consumir e como, né, Ju? Nossa, exato. Essa é a palavra. Acho que para tudo na vida, né, o equilíbrio é a chave, né, que vai reger a nossa saúde em todos os sentidos. Então, não que eu esteja falando mal do cereal matinal, de maneira nenhuma. Tanto que eu não vilanizo nenhum alimento, nem idolatro nenhum alimento. Acho que é o equilíbrio. Se eu quero comer o cereal matinal, eu vou comer. Se eu quiser tomar o suco zero açúcar, eu vou tomar. Mas se eu quiser também comer o meu jamón, né, de aperitivo, eu vou comer. Acho que equilíbrio funciona. Tá certo. E falando de equilíbrio, existe um equilíbrio, por exemplo, entre o consumo de carne vermelha e o consumo de peixe, né? Então, por exemplo, a porção de peixe precisa ser necessariamente maior que a de carne vermelha? Isso é um mito? Como é que funciona isso? Na verdade, seria melhor mesmo consumir mais a carne branca, né? Que o peixe acaba entrando nessa modalidade, vamos pensar nessa classificação, que é o pescado. Mas desculpa, uma pergunta. Carne de porco é carne branca? É vermelha. É vermelha, tá. É vermelha, isso. É que às vezes ela não é vermelha, né? Mas ela acaba entrando. E carne de frango? É branca. Ah, carne de frango. É branca. Então, a carne branca, na verdade, o Brasil usa muito essa classificação, né? Carnes vermelhas e as carnes brancas. Então, as carnes vermelhas entra a carne de vaca, carne de boi, né? O cerdo, que é o porco. E aí, a carne branca entra os peixes, as aves, então aves, tanto frango, aqui come muito peru, né? O peru, a carne de peru verdadeira, não só o peito de peru, né? Então, todas as aves também, o coelho, né? Também, que aqui come bastante, então entra nessas carnes. E aí, qual que é o ideal? Na verdade, eles pregam muito, que é diminuir o consumo de carne vermelha e aumentar o consumo de carne branca. Então, aí, principalmente nessas carnes brancas, principalmente os peixes. Né? Então, pensando assim na pirâmide alimentar mediterrânea, que é um guia básico, né, que mostra as porções ideais para você aderir a uma dieta mediterrânea, eles falam que o consumo de carne vermelha é menos de 2 porções por semana, e de carne branca 2 vezes ou mais. E aí eles separam só os peixes 2 vezes ou mais também porções por semana. Então, juntando, dá mais carne branca do que a carne vermelha. Então, acho que é mais ou menos, em teoria, resumindo, é diminuir a carne vermelha e aumentar a carne branca, porque hoje em dia consome muito mais a carne vermelha. Sim. Acho que culturalmente isso ficou muito forte. No Brasil eu vejo muito mais. Carne vermelha, se não tem a carne, vamos pensar, o prato principal, né? Se não tem a carne vermelha, tá faltando uma proteína, né? Tá faltando aí, mas na verdade o peixe entra, o próprio ovo entra. Né? Sim, e falando nisso, Ju, eu queria só incluir uma pergunta aqui,
Não estava nem. Acabei de pensar. É o seguinte: por exemplo, eu não como muita carne vermelha, eu não como um bifão, por exemplo, porque em casa não se faz muito, mas a gente come bastante ramon. Eu tô comendo carne vermelha também, não tô? Tá comendo. Exato. E até na pirâmide aparece como carne processada. O O Ramon, ramon? e aí o consumo é menos de uma vez por semana. Mas Não isso na sabia. pirâmide. E assim, claro, Cris, mas é o que você falou assim, pensando no equilíbrio, numa rotina alimentar que é a sua, habitual, equilibrada, não tem problema. E até porque a porção também não é uma porção tão grande, né? É um bocadilho, você pica, né? É uma porçãozinha. Sim. Né? Porque, por exemplo, no Brasil, vamos comer Ramon, compramos Ramon. Aquilo é, né, bastante. Então aqui, como tem sempre, aí você vai comendo de pouquinho em pouquinho, então, mas entraria como uma carne vermelha processada. Gente, eu jamais saberia que é processado, porque para mim ele está lá pendurado, fazendo o processo de curação, ele demora lá e não passou. Para mim, processado era uma coisa que passa por uma industrialização, por um processo químico dentro de uma máquina, sabe? Ah, entendi. Na verdade, até essa própria classificação, um dado curioso, foi de um grupo de pesquisadores lá do Brasil que elaborou essa classificação, que hoje em dia é usado no mundo inteiro, que é dos alimentos in natura, que realmente, a carne vermelha, olha só, a carne vermelha é uma produto in natura. Aí existe o minimamente processado, então, por exemplo, alimento que foi lavado ou que foi refinado, então, por exemplo, a farinha de trigo refinada é o minimamente processado. Aí tem o processado, que entra o Ramon. O processado é quando ele entra, por exemplo, adição de sal, ou adição de açúcar, ou de um vinagre, né, para aumentar um pouquinho mais a vida de prateleira desse alimento. E aí entra o ultraprocessado, que aí já tem vários aditivos químicos, reaçadores de sabor, aí tem muito químico mesmo. E aquela lista de ingredientes imensa. Então, mais ou menos assim as classificações. Então, o Ramon entra num processado. Que interessante, muito obrigada, porque você está falando com uma pessoa totalmente leiga nesse assunto e talvez seja a dúvida de alguma pessoa que esteja nos ouvindo, né? Claro que sim. Ju, o seu Instagram é super legal, super interessante, porque além de você dar dicas de receitas saudáveis, você também publica artigos científicos atuais, né, atualizados sobre a dieta mediterrânea, sobre o comportamento em relação à alimentação das pessoas. E eu vi um artigo que dizia que o comportamento dos espanhóis durante a pandemia mudou, e mudou para melhor, né, Ju? Como que foi esse estudo? Legal, né? Até me surpreendeu, porque, na verdade, a gente pensando com o confinamento, né, a gente vai comer pior, vamos pensar assim, né, na qualidade e tudo mais, foi justamente ao contrário. Então, foram mais de 7 mil espanhóis que participaram desse estudo, então foi uma amostra bem considerável. E aí foi um questionário de alimentos, né? E olha que interessante, eles relataram que diminuíram o consumo de fast food, e aí no final vou explicar o porquê, né, desse resultado. Eles diminuíram o que eles chamam de bolheria, né, que são esses bolinhos industrializados, né, esses ultraprocessados de novo, diminuíram o consumo de gordura, de carne vermelha, né, então vários pontos que a gente discutiu aqui. E aí, ao mesmo tempo, eles aumentaram o consumo de frutas, de verduras, dos feijões, da lentilha, da ervilha. E sabe o que acho que contribuiu para tudo isso? Porque nesse próprio estudo eles mostraram que os espanhóis estão cozinhando mais em casa. Então, se a Muita gente for gente parar aprendeu a para cozinhar, pensar, né? exato. Quando começou a pandemia, não sei se vocês ouviram um termo que falavam de pandemia. Porque logo que começou a pandemia, principalmente aqui na Europa, eu estava no Brasil ainda, acabaram os estoques de farinha e fermento das prateleiras. Porque as pessoas que antes compravam o pão ou compravam o bolo pronto industrializado, começaram a fazer em casa. E então, o reflexo disso. Eu tenho uma amiga, eu fazia pão em casa com uma máquina de fazer pão, uma panificadora. Tem uma amiga que me chamava de hippie porque eu fazia pão em casa. É uma brincadeira que a gente tem entre nós. E aí ela começou a fazer pão. Eu falei, agora hippie é você, simplesmente por causa da pandemia, da pandemia, como diz você. Então, e aí, mais um detalhe que mostra que realmente as pessoas cozinharam mais em casa, que é bom,
que eu acho isso ótimo. E aí justifica por que diminuiu a comida fast food, né? Diminuiu esses industrializados, principalmente os bolos, os pães, né? Porque como as pessoas, teoricamente, tinham mais tempo, elas utilizaram esse tempo para cozinhar o real fooding, né? A comida de verdade, que é muito mais saudável, usando principalmente esses ingredientes chaves da dieta mediterrânea. E até eles pensaram um pouquinho, tem vários questionários que classifica a sua adesão à dieta mediterrânea. Até essa adesão foi maior durante a pandemia do que antes dela. Olha, que Então, interessante. achei super legal isso, porque é uma característica que marcou muito. Até o estudo fala que esse hábito permaneça depois da pandemia, que foi um hábito bom que foi criado, que foi desenvolvido, né, durante a pandemia, que foi cozinhar mais, e que tomara que isso, né, se postergue, né, se continue depois que voltar tudo à nova normalidade. Sim, qual será, né, a nova normalidade? E uma pergunta, mesmo assim, as pessoas cozinhando em casa também existiu um acréscimo, né, no número de entregas de comida e tal, e de pessoas que compraram comida, comida para levar, que se diz aqui, né, delivery. Então, isso inclui comidas que são cozinhadas, feitas em cozinhas, né? E também o fast food, mesmo assim, não se notou um incremento do fast food, Ju? Então, na verdade, não. Olha que interessante. Acho que mesmo assim, eles cozinharam mais. E a comida caseira acabou predominando, né, quando eles entraram em confinamento, do que antes. Porque sabe o que eu acho que acontece, Cris? Isso é uma conclusão minha, eu acho, né? Quando a gente encontrava mais os amigos, vem jantar em casa, né? Acho que sim pedia mais. Aí vamos pedir pizza, vamos pedir hambúrguer, ou que seja comida japonesa, comida chinesa, comida mexicana. E aí agora, quando, claro que não podia reunir, agora se pode reunir um pouco mais. Acho que cozinha mais, né? Então a gente prepara, compra alguns aperitivos e a gente faz em casa. Sim, sim, não é verdade. E eu vou falar do hábito alimentar aqui em casa. A gente de vez em quando pedia comida, mas a gente comia bastante fora. E a gente cozinha todo santo dia, desde o comecinho da pandemia, até antes, mas desde o comecinho da pandemia, porque somos dois trabalhando em casa. E assim, uma vez por mês a gente pede comida. Por falar assim, vamos comer uma coisa diferente do, sei lá, um poke. Por não fazer em Uhum. casa, hein? Mas assim, a gente pede. Mas é isso aí. Agora, eu queria fazer a última pergunta do nosso podcast antes de ir para os quadros. Você tem alguma coisa assim que você acha que o brasileiro podia incluir na sua alimentação, que faz parte da dieta mediterrânea? E o que você acha que os espanhóis poderiam aprender com a nossa dieta, Ju? Que legal. Acho que vou começar pela segunda pergunta. Como japonesa, né, começa de trás para frente. Que já foi muito criticado, mas assim, eu sou fã. Eu acho que é o arroz com feijão brasileiro. Acho que não Ai, tem nada melhor e são dois alimentos que se completam. O que não tem no arroz, tem no feijão. E o que não tem no feijão, tem no arroz. E é um prato típico super tradicional. As pessoas que queriam emagrecer falavam, não vou poder comer arroz com feijão. Pode. Até porque é cultural, né? Faz bem para nossa alma, para o nosso coração, é aconchegante. Então, acho que assim, se eu pudesse aqui na Espanha comer arroz com feijão todo dia, acho que eu comeria, né? E uma coisa que aí, pensando ao contrário, né, do brasileiro consumir mais, acho que vem aí um pouco da dieta mediterrânea, um pouco então, dos peixes, um pouco mais, que come pouco peixe. Claro que a acessibilidade é um pouquinho diferente no Brasil, né? Pensando em preço, pensando em qualidade, mas acho que a gente pode comer um pouquinho mais de peixe, né? Pensando nas frutas, pensando que o Brasil é um país tropical, tem muita fruta boa, fruta de qualidade, então assim, sobremesa, vamos comer fruta fresca, comer a fruta da estação, né, que é super gostosa, super docinha, e incluir mais esses vegetais, que acho que é isso, que também o brasileiro está comendo cada vez mais verduras e legumes. Aí fica na carne com arroz, carne, né, com batata, carne com macarrão, e esquece um pouco do legume, da salada fresca. De novo, o Brasil é tão grande, é tão rico, né? Então tem legume o ano inteiro, tem verdura o ano inteiro, frutas. Acho que vamos usar isso do nosso Brasil, né? Em qualquer lugar do Brasil que é grande, tem seus produtos típicos, tem suas frutas típicas. Acho que vamos valorizar mais.
né, essa questão. Descascar mais e desembalar menos. Nossa, Lê, é isso mesmo. Até tem quando eu dou aula de medicina culinária, né? O meu último slide é do Michael Pollan. Não sei se vocês conhecem, ele é um jornalista que escreve muito sobre comida. E um dos livros dele chama Comida de Verdade. É super legal. E até ele tem um seriado na Netflix que chama Cooked, que é cozinhar. Ele tem um livro que chama Cozinhar, que é muito interessante. E aí até nas minhas aulas eu coloco assim, um último slide, tipo assim, pode ser qualquer tipo de comida, desde que seja fast food, junk food, desde que você mesma prepare, é melhor do que você comprar pronto. Então, assim, se eu vou comer uma pizza, desde que eu prepare a minha pizza, ela vai ser mais saudável do que eu pedir do delivery. Se eu quero comer um hambúrguer, desde que eu prepare o meu hambúrguer, ele vai ser mais saudável do que eu pedir ou que eu comer naquele fast food. Então, qualquer coisa que você fizer em casa, ele vai ser melhor do que você pedir ou comprar o congelado. Então, simplesmente ligar ou pedir no celular, ele vai ser mais saudável. Então, ou seja, descascar mais e desembalar menos. É a mesma coisa, a moral da história é a mesma. Ô, Ju, e vende o seu peixe, né? Falando em peixe, vende o seu peixe. Onde que você também tem um e-book, né? Com receitas saudáveis. Como faz para baixar esse e-book e qual que é o seu Instagram? O e-book tá tudo no meu Instagram, que é Ju Watanabe, Watanabe com W, Ju Watanabe tudo junto. E aí na bio eu coloco tem livros de receitas, a gente faz uma parceria com a pediatra doutora Ana Escobar, então a gente acaba falando muito sobre alimentação materna e infantil, então desde a introdução alimentar, a alimentação da mamãe que está grávida, ou filho que está em idade escolar, então também tem várias receitas, a gente fala um pouco de comportamento alimentar, então todo na minha bio tem um pouquinho disso tudo, aí tem que trazer várias receitas práticas, um pouco de estudos científicos para embasar tudo isso também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, quem estiver escutando a gente, eu estou completamente à disposição para sanar essas dúvidas de vocês também. Cris, Lê. Claro que sim. Não, a gente vai deixar no link do YouTube, a gente vai deixar o seu link também para as pessoas te conhecerem, né? Mas obrigada. Sim, claro que sim. O que a gente vai fazer agora? A gente vai para os quadros. A gente te convida, Ju, para ficar aqui e depois sim a gente se despede, tá bom? Então vamos para os quadros. Lê, você trouxe uma polêmica que é um pouquinho polêmica, né? Que a gripe espanhola não teve origem na Espanha. Como é que é isso? É verdade. Apesar do nome, ela não teve origem aqui na Espanha. Ela surgiu em 1918 e ela se disseminou por causa da Primeira Guerra Mundial. Então, através dos portos, né? Dos soldados que iam para a guerra. E aí, nessa época, como existia muita censura na imprensa, os jornais não podiam noticiar essa pandemia, porque eles não queriam que os países soubessem que estavam indo soldados contaminados para lá. E aí, como a Espanha não fazia parte da guerra, era o país que mais falava sobre essa gripe espanhola, sobre a pandemia. E uma curiosidade é que a caipirinha foi inventada durante a gripe espanhola, com a fake news de que ela curaria a gripe, a mistura de cachaça e limão. Pera, deixa eu entender. Então, uma das bebidas mais famosas do Brasil surgiu como uma medicina? Como uma fake news. Exatamente, porque existiam panfletos que eles distribuíam nas ruas, com essa receita da caipirinha para que as pessoas tomassem e curassem da gripe espanhola. Gente, olha só, é mé com limão, né? Mé com limão e gelo. Olha, cada coisa que a gente aprende nesse podcast. Bom, então eu vou para a dica do dia agora. Bom, existe uma palavra em português que é agregar, né? Todo mundo conhece. Agregar pode ser unir, pode ser juntar. Por exemplo, agregue tomate à salada, ou pode ser também agregar no sentido de juntar, por exemplo, agregar valor, que a gente utiliza muito. Então, existe uma expressão, vou dar um exemplo aqui. A estratégia agrega valor ao projeto. Como se diz isso em castelhano? Você diz, la estrategia aporta valor al proyecto. A gente diz aportar. Tudo bem, então aportar é agregar em português. O que acontece? Que muitos brasileiros que moram aqui na Espanha pegam essa palavra aportar e começam a utilizar em português. Então,
Então tem que tomar cuidado com isso, porque aportar em português é chegar a porto. Então o navio aporta. Só isso, o barco aporta, o iate aporta, mas nós não aportamos, tá? Então nós agregamos. Então cuidado, você brasileiro, brasileira, que está morando num país onde se fala espanhol, pode ser aqui na Espanha ou outro lugar, para não dar uma bola fora dessa, né? Você tá achando que está falando português, mas tem um portunhol aí funcionando. E com relação ao último quadro, é o intraduzível, né? Eu peguei a expressão me explico, ou não sei se me explico. Se você sabe traduzir ao pé da letra, vocês sabem traduzir o que significa, ou um equivalente em português? Eu sei que lá no Rio de Janeiro os cariocas falam muito, tá me entendendo? Tá me entendendo? Me entende? Naquela novela Avenida Brasil, tinha o Tufão, ele falava, cada 2 frases ele falava, tá me entendendo? Tá me entendendo? E é um hábito muito comum aqui dos espanhóis, né? De falar esse me explico toda hora também. Exato, então isso é muito engraçado, porque no Brasil a gente pode dizer se você está entendendo o que eu estou dizendo. Na Espanha, existe uma diferença entre dizer me explico, né? Como em inglês seria do I make myself clear? E ao contrário, me entiendes? Porque é um pouco falta de educação perguntar se a pessoa te entende. É como implicitamente dizer, você não tem capacidade para me entender. Olha só, que coisa mais estranha. Então, você coloca, quando você está dizendo isso, me explico, você coloca a responsabilidade em você e não na outra pessoa que está te entendendo. Será que eu estou me explicando bem? Será que eu estou me fazendo entender? Essa é a intenção. Do mesmo jeito que quando a gente fala tu e eu, em vez de falar eu e você, né? Sempre tu vem antes. Isso também é uma forma educada de dizer, será que você está me entendendo? Ou seja, me explico. Isso aprendi mesmo, colocar a culpa, essa culpa, né, na gente, em vez de falar você que não está entendendo, mas para tentar explicar de novo. Exatamente, que na verdade é uma coisa de cortesia. Então, quando a gente fala assim, o espanhol é um pouco bruto falando, presta atenção em toda a linguagem, em toda o que a gente está falando, não só diretamente, mas o que a gente quer dizer e como que a gente transmite, né, a mensagem. Porque, pensando bem, é uma forma muito educada de dizer, você não está me entendendo, né? É verdade. Pois é. Não sei se vocês têm algum comentário sobre os quadros, alguma pergunta. Ju? Só dizer que eu aprendi muito. Okay. Esses últimos quadros. Muito bom, me explico. Muito bem. Então, tá joia. Bom, a gente já vai fechando o podcast, a gente vai se despedindo. Ju, muitíssimo obrigado pela sua participação, de verdade. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer, foi um bate-papo. Foi uma hora que eu nem vi passar. Que delícia falar sobre um assunto que me encanta de verdade. E parabéns, sucesso para vocês, meninas. Eu escuto todos. E aí, os próximos eu vou continuar escutando sempre. Vai escutar o seu? Com certeza. Às vezes eu tenho, para ser sincera, às vezes quando eu gravo aulas, eu tenho vergonha de me ver. Mas eu vou escutar sim, com certeza. Claro que sim, que legal. A gente avisa todo mundo quando estiver no ar. E é isso, obrigada você ouvinte que está aí do outro lado, você que está aí assistindo no YouTube. E vamos nos despedindo por aqui. Eu vou mudar a vista aqui para nós 3 nos despedirmos de todo mundo. Um beijo. Obrigada a vocês, um beijo. Tchau, gente. Tchau.